Estamos começando o nosso programa toda tarde, sejam bem-vindos. Eu já estou do lado dela, a psicóloga Valquíria Salinas. Tudo bem, Valquíria? Tudo, Tati. Prazer em tê-la de novo aqui. Prazer é meu. E hoje a gente vai falar do final do ano, dos sonhos, né? Muita coisa pra gente conversar. Vamos também falar com um economista sobre como cuidar do seu dinheiro e administrar muito bem agora no final do ano. Tudo isso acontece logo após o intervalo, a gente tá bem aqui esperando você. Voltamos e continuamos com a Valquíria Salinas aqui no nosso estúdio. Valquíria, vamos falar agora deste final do ano. A cabeça das pessoas ficam mais sonhadoras, todo mundo projetando o que quer para 2013. Existe algum risco na pessoa projetar demais e de repente não acontecer? Ah, com certeza, né, Tatiana? Eu acho que esse período é um período onde as pessoas não só projetam para o novo ano, mas fazem um balanço do que foi o ano. Porque toda passagem, transição de um ano para o outro mexe com as emoções. É um momento que às vezes o consultório fica cheio. Gente que nunca foi para terapia quer ir, porque entra em conflito. É isso que você falou. Às vezes elas chegam no início do ano, no final do ano, e falam: no ano que vem eu vou fazer isso, vou iniciar o ano fazendo regime, eu quero comprar uma casa, comprar um carro, eu vou fazer uma faculdade. E elas fazem aquelas listas, né? Lindas, bonitas, maravilhosas, mas às vezes não acontece. E aí esse é um dos perigos. E algumas pessoas sonham também demais. Então falam: novo ano, eu quero tudo novo, eu quero ser feliz. Feliz é subjetivo. O que é ser feliz? Então a pessoa precisa, na verdade, Tatiana, ela criar projetos para que ela possa concretizar. Ver quais são os seus objetivos, daí ela vai determinar, vai fazer um cronograma, então uma coisa de cada vez, porque o que acontece? Eu quero o carro, quero a casa, eu quero isso, quero um namorado, quero largar meu marido, quero um marido novo, então elas misturam os sentimentos, porque é um momento, né, de confraternização. Tem pessoas que às vezes o ano inteiro não se dão, aí vão pro jantar, no Natal, Réveillon, Natal, isso tudo, né, e aí elas misturam, ficam sensíveis, principalmente mulheres, embora muitos homens também, e elas não separam o que eu quero, o que realmente eu quero de fato. Para que isso aconteça, é necessário o quê? Que a pessoa tenha um projeto. Tá, esse ano eu quero mudar minha vida profissional, quero mudar minha vida financeira, minha vida amorosa, e o que eu posso fazer para melhorar? Não é simplesmente escrever. Tem pessoas que iniciam o ano, elas escrevem lá, daí elas guardam. Né? Como se fosse a cápsula do tempo. O fato delas escreverem num caderno ou em algum lugar, ou comentarem, irem para as igrejas, né? As igrejas evangélicas têm um lado assim, em que não só as evangélicas, mas outras igrejas, então vão fazer uma prece para o novo ano, o que eu desejo, vai lá, pede para Deus. Deus realmente atende muitas petições, porém, o que depende de mim? Eu não posso projetar tudo em Deus, tudo no outro, tudo no meu patrão, tudo no meu marido, no meu filho. Então, o que eu posso fazer para que isso se concretize? Então, são tantas coisas, né? Então, assim, eu quero comprar um carro. Qual é a minha condição financeira hoje? Tem que ser realista também, né? Não Você adianta... tem que sonhar, porém não pode ter delírios, porque tem pessoas que nesse momento elas deliram. Então fala assim: virou o ano, a minha vida vai mudar. Então elas ficam com a esperança. Se por um lado tudo isso é muito legal, é muito bacana, porque assim, é a mudada de um ciclo. Vamos sair de 2012 e vamos a 2013. Então é legal esse ponto no sentido do quê? As coisas ruins eu vou deixar para trás. Mas não é isso que infelizmente às vezes acaba acontecendo. O que as pessoas fazem? Ah, esse ano eu planejei isso e não aconteceu nada. Mas ela só lembrou do que ela planejou agora no final do ano. Ela não se esforçou, ela não fez um cronograma: eu quero comprar um carro, o que eu posso fazer? Vou trabalhar mais, vou poupar, vou economizar. No meu relacionamento familiar não está legal com meu marido, vou fazer uma terapia, vou conversar com ele. Não, passou a vida como se isso fosse simplesmente mágico, como os fogos, as luzes dos finais de ano, que tudo aquilo encanta, é maravilhoso, e é muito legal. Porém, as pessoas também não podem falar:
sempre escrevi e nunca aconteceu. Tem aquelas pessoas que se tornam pessimistas. Não, um novo ano está surgindo, né? Aproveite esse tempo para quê? Para analisar o que eu deixei de fazer, quais foram, onde que eu errei. Eu queria conquistar, eu não fiz um cronograma, eu pensei no projeto, mas eu não executei, eu preciso executar. Então, o que eu vou fazer? Realmente, eu quero mudar a minha relação com o meu marido. Então, eu já vou começar falando para ele, olha, não tá legal, vamos conversar, vamos fazer uma terapia, o que a gente pode fazer? Olha, eu quero um namorado. Muitas moças ficam na expectativa, né? Quero um namorado, mas elas não saem de casa ou vão para lugares que não vai encontrar um namorado. Não vai encontrar a pessoa, isso acontece. Então ficam focadas, ficam lá se lamentando. Não, eu vou sair mais, vou me arrumar mais, vou ficar mais atraente, vou acreditar em mim, vou olhar para meu interior, porque as pessoas só olham para o ponto negativo. Eu não consegui isso, não consegui aquilo. Então, o que eu diria para as pessoas, Tatiana? Façam diferente. Olhem para dentro de você e vejam o que você errou. Mas não potencialize isso e fale assim, isso vai ficar nesse 2012. 2013, eu vou pegar isso como modelo para eu não errar mais nesse aspecto. E vou ter esperança, vou ter fé, vou ter confiança porque eu estou viva. Afinal de contas, quando nós estamos vivos e acreditamos nos projetos que nós sonhamos, nós alcançamos. Se eu focar só nas coisas negativas, o que vai acontecer? Eu vou dar um boom pro negativo e eu fico só naquela coisa, porque eu não consegui, porque esse ano foi de novo, porque esse ano teve isso, porque esse ano teve aquilo. Não. Deixe isso para trás e fala assim, não, um novo ano, eu vou focar. Estou aqui conversando com a Valquíria Salinas, mas tem muito papo ainda, então vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós voltamos. Coloque, isso é prioridade. Então, no primeiro trimestre, eu quero isso. Então, esse foco, o primeiro trimestre, eu vou focar nisso. Encontrar um namorado, encontrar alguém interessante, um novo amor, a minha vida, a minha casa eu quero reformar, quero comprar um terreno, quero fazer isso, aquilo. Vou focar, o que eu posso fazer? Vou trabalhar mais, vou sair mais, quero voltar a me relacionar com uma amiga que eu não me relaciono. Então, assim, tem os dois lados na moeda. Ao mesmo tempo que muitas pessoas nesse momento estão extremamente frustradas, existem muitas pessoas, né? E eu diria para você que está frustrada ou frustrado, não se apegue a isso. Fale, isso vai ficar aqui. E vá para um novo momento da sua vida. Fala assim, agora eu vou focar, porque quando a gente realmente quer, quando a gente realmente determina e a gente corre atrás do que a gente quer, a gente consegue muitas coisas. Pode não conseguir o todo, mas a gente vai conseguindo. E sabendo que é um degrau de cada vez. Exatamente. As pessoas, elas acham assim, eu já quero chegar lá, né? Então, você quer um carro, você não tem? Não pense na BMW hoje. Vai com calma, pense, né? a longo prazo, a curto prazo, o que você pode? Né? Não fique frustrado porque o teu amigo tem uma BMW e você não tem. Fala, não, eu vou conseguir lá um outro carro mais popular, daí você vai dando um passo e se satisfaça. Porque o que acontece hoje, Tatiana? As pessoas estão em busca da felicidade. Mas quando você pergunta no consultório o que é felicidade, as pessoas não sabem responder. Às vezes elas projetam a felicidade num objeto, isso e aquilo. E quando elas têm esse objeto, essa coisa toda, elas não alcançam. Não alcançam a felicidade, porque primeiro, a felicidade está dentro de nós. E a felicidade, a felicidade está nas coisas mais simples da vida. É poder ver um momento, parece até saudosista o que eu vou dizer, mas assim, é você poder estar com o teu filho, com o teu marido, com a tua filha, ir lá, né? Sentar na beira de um lago, para uma chácara, olhar o cantar dos pássaros, ver o que é a natureza, porque as pessoas hoje, por esse mundo tão agitado, elas estão atropelando, né? E elas querem os projetos, assim, fast food, de forma rápida. E quando elas não conseguem, elas já se frustram, já se
fala, não sou capaz, para mim isso não é para mim, eu nasci para não ser feliz. Isso não é verdade. Então, vivencie as pequenas coisas, seja feliz com as pequenas coisas. Tem pessoas que dizem assim, eu vou ser feliz se eu sair daquele meu emprego, porque eu não aguento aquele ambiente. Aí muda de emprego e está na mesma infelicidade. Por quê? Porque a infelicidade está dentro dela. Exatamente. Então, assim, o que está me fazendo? O que eu espero do meu colega de trabalho? Eu estou esperando que ele me faça feliz? Eu estou esperando que o meu marido me faça feliz? Que o meu filho me faça feliz? Opa, vou parar. Vou fazer uma análise, vou procurar um psicólogo, ver o que está acontecendo, o que tem por trás de tudo isso, que eu não estou conseguindo ser feliz. As pessoas ficam assim, uma utopia da felicidade. Correm atrás da felicidade e a felicidade às vezes está do ladinho dela. Juntinho dela e ela não consegue perceber. Só conseguem perceber daí quando passam por aquela, vamos dizer, uma avalanche que às vezes a vida infelizmente proporciona, aí elas percebem. Então assim, acorde, né? Olhe as coisas boas que você tem, você está com saúde, né? Você acordou viva. Quantas pessoas queriam estar do seu lado? Parece tão simples isso, né? Não, isso... E quando você tem saúde, quando você está bem com você mesma, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente na crença que você acredita. Então assim, aí você tem esperança, aí você tem fé. Quando você tem esperança, você tem fé, você acredita, as coisas acabam acontecendo naturalmente. Você não precisa correr atrás da felicidade. A felicidade... é a lei da atração. Exatamente. Até aquele filme lá, O Segredo, né? Fala exatamente isso. Né? Que tem pessoas que criticam. Não é um extremo, mas são essas coisas mesmo. Se você for, né, de uma forma bem tranquila, falar assim, eu vou viver, vou buscar o que eu posso, vou batalhar e eu vou conseguir, consegue. Hoje mesmo eu tinha visto uma reportagem de um jovem que entrou na faculdade de medicina e teve o primeiro lugar no Pernambuco na época. E estava se formando, ele morava num lugar assim paupérrimo, ele não tinha a mínima condição, mas se ele pensasse, minha condição aquisitiva não dá isso, é só para quem faz colégio particular, ele nunca ia chegar. Mas você acredite na sua força interior e não dê voz àquela coisa triste, aquele teu lado pessimista. Tem o anjinho que nós e o diabinho. Exatamente, todos nós temos dentro de nós um lado mais depressivo e um lado de força, energia. Então, pegue esse lado, acredite. E quando não der certo, fala, não deu certo isso, mas vai dar certo lá na frente. E dá. Isso. E quando você caminha assim, acreditando, sabe, ultrapassando os obstáculos, Tatiana, porque não é mágico. Existem obstáculos que precisam ser transportados. Claro. E aí você ultrapassa esse pequenininho, ultrapassa aquele, você vai vendo, a tua serotonina, o teu prazer, a tua alegria vai vindo e você fala assim, poxa, eu sou uma vencedora. E acredite, você chegou até aqui o final do ano, você já é um vencedor. Com certeza. Adorei. E um ótimo ano, né? Um ano maravilhoso, Natal maravilhoso, né, Tati? Para todos aqui da TV, para você, para toda a sua equipe que é maravilhosa, né? E todas as pessoas que estão nos ouvindo, que elas deixem as coisas negativas nesse ano e acredite que o novo ano está nascendo. E foque em 2013. Obrigada, Valquíria. Só você para levantar a nossa astral mesmo. A gente está indo pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Recado importante para vocês, minhas amigas, porque o verão chegou, praia, sol, piscina, biquíni, mas você não está preparada. Não se preocupe, porque a Medievas tem a solução para você. É o óleo de coco em cápsulas da Medievas. E a Medievas é uma empresa que há mais de 10 anos investe em pesquisas direcionadas ao bem-estar e ao equilíbrio do seu organismo. Foi a primeira a lançar o óleo de coco extra virgem em cápsulas. E não é à toa que ocupa o ranking das melhores empresas do Brasil. Com ele você acrescenta mais energia à sua vida, é natural e o mais importante de tudo é que não engorda. É a forma mais fácil e prática de incluir saúde e bem-estar ao seu dia a dia. Por isso adquira já o seu óleo de coco em cápsulas Medievas e mude definitivamente a sua vida. Basta tomar 2 cápsulas antes das principais refeições. Então fique prontinha para este verão que já está batendo aí na nossa porta. Peça agora mesmo o seu óleo de coco em cápsulas da Medievas e ganhe mais saúde e disposição
para você enfrentar o seu dia a dia e encarar esse verãozão sem medo. Você encontra o óleo de coco em cápsulas da Mediervas nas principais e melhores farmácias e no site que está aparecendo aí no seu vídeo, é saudeinbox.com.br. Exija sempre produtos Mediervas. O atendimento é muito rápido, é seguro e você recebe o produto aí na sua casa sem complicação nenhuma. Mediervas é uma empresa de raízes. Voltamos e agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o professor e economista Flávio Fávero. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a você. Joia, tudo ótimo. Bom, agora final do ano falar em economia é algo super complicado, né? Para algumas pessoas, até devido à prática, se torna mais simples poupar. Agora tem muita gente que se perde agora totalmente no final do ano, com o 13º, acaba não tomando conta da situação, chega em janeiro aquele monte de conta e não sabe o que fazer. Professor, tem alguma aula para dar para a gente, para que a gente não caia nesse buraco? Aula, na realidade, sempre nós temos que nos pautar por conta das coisas que eventualmente são tentadoras no dia a dia, né? Por todos os lados que nós vemos, por toda a parte da mídia como um todo, nos estimulam a fazer o quê? A fazer o consumo, principalmente Adquirir. Nessa época do ano. Ninguém praticamente gosta de ganhar presente, muito menos de presentear. Uhum. Então, às vezes, as pessoas acabam se deixando levar por todo esse clima e acabam se esquecendo um pouquinho do depois, do janeiro. Por mais que se entre bastante recursos, como é o próprio 13º, as pessoas acabam se confundindo um pouco, justamente psicologicamente falando, em que eu tenho mais dinheiro e mais poder aquisitivo de um modo geral. Porém, isso nem sempre é verdade, porque afinal de contas os gastos também aumentam. São maiores, lógico. E eles acabam aumentando, não na mesma proporção, às vezes até mais, porque eu tenho não só o consumo por parte de presentes, também como os próprios gastos com férias e com as despesas de janeiro. Festas e as despesas de janeiro, que é IPVA, IPTU e um monte de coisa que vem pela frente, né? Basicamente. Então, o que seria extremamente importante, que poucas as pessoas que fazem esse tipo de coisa, é justamente manter-se cientes de tudo aquilo que tem de despesas, né? Não se deixar levar simplesmente pelo apelo de consumo, mas principalmente anotar tudo que você tem, tanto de quanto você tem a ganhar, como principalmente tudo aquilo que você tem a pagar depois. Normalmente nós temos uma coisa que mudou nos últimos anos e que acabou estimulando muito mais isso, que é justamente o dinheiro de plástico. O dinheiro de plástico ele acaba nos levando de uma maneira meio que enganosa. Quando você vai consumir com o cartão, o que acaba acontecendo? Muito mais fácil, né? E aí o que acontece? O cartão vai e volta da mesma forma. Então você não sente que gasta. E o dinheiro não. O dinheiro você sabe quando que ele acaba no seu bolso. Mas o mais importante de tudo é anotar. E nós normalmente não fazemos esse tipo de coisa porque a maioria das pessoas acabam tendo medo de ver o resultado daquilo. Muito medo de marcar. Mas é extremamente importante que se faça isso. Toda vez que eu vá fazer algum consumo é justamente verificar. Óbvio que isso na teoria é muito fácil. Eu falar, será que eu preciso gastar aquilo? A primeira resposta que vem é preciso. Né? Não tem como não falar isso. Mas no jargão popular costuma-se dizer que depois da festa vem a ressaca do começo do ano. Então, para que essa ressaca seja bem mais leve, é extremamente importante que nós comecemos a ter a cultura de realmente controlar um pouco mais esses gastos. E para que eu consiga controlar esses gastos, é extremamente importante que eu conheça quais são, que eu realmente faça um controle mais rigoroso para efetivamente saber, ter ciência do quanto aquilo já pesou no meu orçamento. Porque realmente os gastos são demais. A começar pelas crianças, né? Principalmente. Que são o nosso principal gasto do final do ano. A gente se empolga com elas e são comerciais e comerciais de brinquedos e novidades. E se levar a criança junto, tá lascado, né? Vamos dizer assim, a infância ela mudou um pouco. As crianças de hoje,
elas não mais aceitam o não facilmente dos pais. Né? Para tudo nós temos que contra-argumentar, explicar o porquê. É extremamente importante que elas saibam o porquê que eu não posso efetivamente ter aquele gasto acima do normal. É importante explicar para as crianças desde já o quanto aquilo vai pesar no orçamento e o que eu vou deixar de fazer se eu não tiver mais recursos lá na frente. Às vezes falamos para as crianças, a maioria das pessoas falam, eu não tenho dinheiro. Isso também não é uma forma muito positiva de se falar. Talvez seja melhor você explicar para a criança que para aquilo, naquele momento, não existe recurso suficiente. E que se ela esperar, obviamente ela vai ter condições de ter um pouco mais. Fazer realmente a criança sentir que o dinheiro, ele não vem na hora que a gente quer, né? Existe um planejamento para chegar na aquisição do que... Isso é uma cultura que já desde pequeno as crianças devem ter. Muito se fala de mesada, muito se fala de outros tipos de forma de se dar dinheiro e dar conhecimento para a criança de como ter acesso a esse dinheiro. E é importante sim que eles participem do dia a dia e saibam efetivamente o quanto que aquilo pesa no orçamento dos pais. E muito cuidado com as falsas promoções, né, professor? Porque essa época é lotado de falsa promoção. Engraçado que Janeiro, então... tudo é promoção nessa época. Tudo. Né? É um pouco estranho até isso acontecer, mas realmente é uma possibilidade que o mercado acha de justamente atrair mais pessoas. E isso é uma forma de realmente cativar mais o cliente. A palavra promoção, ela parece que te estimula ainda mais a consumir. Então, muito cuidado. Eu acho que sempre comparar preços é importante. E tomar cuidado com os parcelamentos a longo prazo, 10, 12, que isso empolga muita gente também. Porém, vai saber o que vai acontecer nesses 10, 12 meses, né? Isso é uma outra coisa que muito se fala, é justamente esse poder que as coisas têm de que eu vou gastar hoje ou amanhã a Deus pertence. E não é bem assim. É extremamente importante que você analise que as coisas nem sempre permanecem na forma que estão hoje, eu espero hoje. Então, realmente, você fazer um consumo, um gasto, não sou nada contra consumo, muito pelo contrário, precisamos disso. Mas realmente não comprometer a renda, se coloca um número, não existe um número ideal ou fixo para todas as pessoas, tudo vai depender da forma que isso compromete a sua renda. Mas vamos colocar uma coisa aproximada, em torno de 30% da renda total familiar para despesas de longo prazo, elas são importantes que se respeite esse limite. Porque eu não coloco só as despesas que eu tenho, eu comprei alguma coisa em 12, 13, 20, 70 pagamentos. Eu não posso esquecer também daquelas contas que são ad eternas. Conta de luz, água, telefone, que todo mês está escola de crianças ou material escolar de uma forma geral. Enfim, são aquelas despesas que eu tenho constantes na minha vida. Então eu tenho que somar essas despesas a todas as outras variáveis que eu eventualmente faço. Com muito pé no chão e muita cautela, né? Sempre. Fica a nossa dica. E se divertir o máximo possível, mas sem necessidade de simplesmente só consumir. Né? Com planejamento. Sempre. Muito obrigada, viu? Obrigado. Olha só, gente, agora é só seguir as dicas, pode sair de férias à vontade, mas sempre com o pezinho no chão, porque janeiro tá aí, tem um monte de conta para pagar. Nosso programa tá ficando por aqui, quero agradecer a presença do professor, agradecer a sua audiência também, lembrando que amanhã tem mais programa Toda Tarde. Um beijo, qualquer dúvida, todatarde.com.br.